Muito bom dia, hoje 13 de setembro, domingo. Deus abençoe a todos, a família, todo o seu lar. Vamos começar essa meditação com oração. Tem como o título, o assunto, como sossegar o coração nas provações da fé. Vamos orar por meio desse louvor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos a tua bênção e inspiração nessa meditação. Abençoa todos quanto vão ouvir, que haja entendimento e temor para praticar. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a meditação. Como sossegar o coração nas provações da fé. Muitas das vezes, nós mesmos, que cremos em Deus, dizemos assim: olha, eu creio em Deus, vai vir dificuldade, mas Deus é bom, eu creio, vou vencer. Mas no momento que vem as tempestades, as aflições, as perseguições, no que diz respeito para provar a fé, aí a gente já vê que há uma posição diferente no nosso ânimo, na nossa atitude de fé. É ou não é? Não é assim? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso. Isaías capítulo 30, versículo 15 diz o seguinte. Isaías 30, 15. Isaías, o Velho Testamento, já próximo livro de Salmo. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. E em outra passagem da palavra de Deus diz que quando a gente entrega toda a nossa vida à perfeita paz. Então, quando uma pessoa está firme com Deus, com a vida toda entregue, confiando toda a sua vida a Deus, no momento que vem os vendavais, das provações da fé, as tribulações, as angústias, a alma, que nós somos feitos corpo e alma e espírito, a alma toma um choque de uma certa angústia, não é verdade? Mas quando você não tem sua vida entregue a Deus, você diz que crê na palavra, mas quando vem as lutas, as overdoses, você fica logo agitado, atribulado e fica sem forças para lutar e usar a fé. Pois é. Então, quando a pessoa tem a vida toda entregue, confia em Deus, vem a angústia e tudo, mas a pessoa vai em frente e persevera porque confia em Deus e na sua palavra. Vamos iniciar com uma reflexão na introdução. As preocupações dessas vidas têm vezes que nos aflige o coração. Só a fé em Deus nos fortalece para vencer as dificuldades. Essa fé que nós estamos falando, só a fé em Deus vence a dificuldade, é aquela fé racional que usa e vive a prática na palavra. Aí essa fé vence. E quando a pessoa também tem esse porém, quando a pessoa é nascida de Deus, está todo dia na igreja, é muito bom, temos que estar para ouvir a palavra de Deus, mas tem que nascer de Deus, a velha natureza, as mentiras, a carnalidade, a hipocrisia, a língua ferina, tudo isso tem que morrer, nascer de Deus, perdoar, não guardar angústia, não guardar mágoa contra o seu próximo. Isso é nascer de Deus. O nascido de Deus está escrito na primeira epístola do João, próximo Apocalipse, capítulo 5, que diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E
o que vence o mundo é a nossa fé. A fé não só falar que crê. A fé do nascido de Deus é aquele que está germinado nele a palavra em obediência. Aí sim, aí vence. Vence o mundo, vence as dificuldades. Não é fácil. Jesus disse que tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. E todo que é nascido de Deus, que se esforça e confia, tem bom ânimo. Vamos falar de 4 pontuações. A primeira, confiando em Deus. A segunda, lançando as ansiedades nas mãos de Deus. A terceira, descansar em Deus e sossegar. A quarta pontuação, esperar no agir de Deus. Então vamos lá. Primeira pontuação, confiando em Deus. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor. Então, quando você confia, entrega toda a sua vida, todos os seus caminhos, aí você consegue vencer as provações, as dificuldades e o seu coração sossega em paz. Vamos para a segunda pontuação, lançando a ansiedade nas mãos de Deus. 1 Pedro, epístola do apóstolo Pedro, já próxima ao Apocalipse, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando você confia em Deus, você lança. Ó Senhor, estou passando isso. Ó Deus, mas eu confio no Senhor. Está nas tuas mãos. Toma conta, me dê vitória. Eu confio, por isso eu já te agradeço. E fique em paz. Isso é confiar e sossegar. Quando a pessoa sossega, fica em paz, é porque a pessoa confia. Quando não sossega, fica atribulado, fica para um lado, para o outro, buscando um paliativo, uma palavra de outra pessoa qualquer. Olha, ora por mim, me dá uma palavra. Está aqui a palavra. Lança sobre ele e confia. Então, quando você confia de fato em Deus, você fica em paz. Você descansa em paz. Sua mente, sua alma fica em paz. Vamos para a terceira pontuação. Descansar em Deus e sossegar. Salmo 37, versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Então, quando o quer descansar, você fica assim, você descansa, fica em paz, porque você confia que tem um ser, um poder que está ao seu favor para te dar vitória em meio às dificuldades que você está passando. Por último, quarta pontuação, espera no agir de Deus. Há muitas pessoas que vai logo, se agita logo, vai querer agir da sua própria maneira. Calma. No agir de Deus, deixa Deus agir. Fala só para Deus. Faz a sua parte naquilo que condiz você fazer a sua parte, mas naquilo que condiz ao sobrenatural de Deus, aí você tem que esperar, não fazer da sua própria maneira. Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Então é isso. A gente tem que ter ânimo. Como assim ter o ânimo? Jesus disse para Josué, Deus disse para Josué, para Moisés, e Deus no Novo Testamento também falou para os seus servos: tenha ânimo. Aí o que significa? Como é isso? Tenha bom ânimo e espera no Senhor. Ânimo significa você confiar. Ânimo significa você se esforçar, fazer sua parte, confiando naquele que está com você. Vamos concluir com essas seguintes palavras. Deus nos testa também
para ver como vamos nos comportar no tempo da espera. Se confiamos ou não. Se confiamos ou não nele. Davi é um exemplo, um dos exemplos mais excelentes que fala na palavra de Deus. No Salmo 40, ele diz: esperei com paciência. Olha só, com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Ele esperou como? Agitado, duvidando? Não. Com paz. Quando você espera com paz, é porque você confia em Deus. E no momento certo, Ele dará a vitória naquilo que Deus poderá estar te testando, ou poderá ser aflições ou uma provação permitida por Deus para provar sua fé, ou mesmo a pessoa mesmo que provocou a turbulência. E temos vários exemplos, mas não vamos citar para não se prolongar. Mas há vários exemplos, e tanto na Bíblia como na vida contemporânea, a gente vemos exemplos de a própria pessoa quem provocou aquela tribulação, aquela turbulência. E aí tem que pedir a Deus misericórdia e força para voltar a fazer o que é certo para Deus, e aí Deus coloca a mão e dá vitória em meio às provações e às turbulências dessa vida. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus te pedimos a tua misericórdia. Nos ajuda a confiar, pautar, firmar, alicerçar a nossa fé na tua palavra, porque a tua palavra diz que em Mateus capítulo 7, versículo 7, se não me foge a memória, que aquele que edifica a sua casa na rocha, edificar a casa na rocha significa confiar na palavra e praticar ela. Vem as turbulências, os ventos, mas continuará a ficar firme. É assim que nós precisamos ser e fazer. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Ótimo domingo, Deus abençoe sua família, o casal, se reúnam, louvam a Deus, agradeçam a Deus por toda a sua benevolência. E aquele que tem tempo de estar na casa de Deus para celebrar junto com o povo de Deus em sua congregação, faça isso, agradeça, porque uma das coisas que mais agrada a Deus significa a gratidão, louvar a Ele por tudo o que Ele é. Muita gente louva e só busca a Deus para ter benefício. Não, louve a Deus por tudo que Ele é, independente do que Ele faz ou do que Ele te dará. Agradeça muito a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus amoroso, misericordioso e que nos dá a salvação, o ar para respirar. Isso já é uma forma maravilhosa de sermos gratos a Deus. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir.